pode escolher. Aí agora ficou bonito. Estou igual o Paulinho com o relógio do iPhone. Ali, ó. O apagador aqui, ó. Não é novo, não. A Monique que me deu. Eu acho que ela pegou da escola dela. Porque, ó, ele é usado. Exato. Não tá dificultando. Não tá não, meu amor. Fica à vontade aí. Toma um café, vai com mais um. Bom, deixa eu... Agora que ela dá com a mão. Faz o cordão, Patrícia. Podia, não ia ficar legal? Não ia ficar muito diferente dos que eu uso, não, né? Eu às vezes falo dos negócios que acontece isso. Cordãozinho perdoado aqui. Os Fica até cordões prático, discretos. acessível. Os brincos, os cordões discretos que eu gosto, né? As coisas assim. Então vamos lá, gente. Eu acho muito engraçadinha essa chargezinha aí. Gosto assim, a alma infantil, né? A doçura da alma infantil. Você me dedou pra professora, eu vou te matar, diz um amiguinho aí pro outro. Aí o menino que tá usando a touquinha fala, eu não dedei. O garoto continua, o ameaçador. Vou te amarrar e te pendurar naquele viaduto. Vai passar um caminhão de vidraceiro e os vidros vão cortar você em fatias. E o menino fica olhando. É muito, muito bonito, muito amável, né? Bom, então vamos lá, porque eu preciso marcar a alternativa incorreta sobre esse trecho, tá? Aí tem assim, o núcleo do sujeito da locução verbal vai passar, no terceiro quadrinho é caminhão. Tá escrito assim, ó. Vai passar um caminhão de vidraceiro, não é isso? E depois ele segue. E os vidros vão cortar você em fatias. Bom, gente, tem uma locução verbal aí? Qual é? Vai passar. Vai passar uma locução verbal. E qual é o sujeito dessa locução verbal? Um caminhão. Um caminhão de vidraceiro, gente, vai passar, não é isso? O sujeito está depois do verbo, Lara, mas isso faz com que ele deixe de ser sujeito? Não, gente, ele continua sendo o sujeito, certo? Então, o caminhão vai passar, o caminhão é o meu sujeito. Está escrito? Sim. Quantos núcleos? Sujeito. Sim. E qual é o núcleo? Caminhão. Então tá certa a letra A? Sim. E a gente precisa marcar uma que esteja certa, Júlia? Não, esteja errada. Então eu vou para outra. A segunda oração do terceiro quadrinho tem como sujeito os vidros. E como objeto direto você. Então, continuando ali, vai passar um caminhão de vidraceiro. E aí, continua. E os vidros vão cortar você em fatias. Gente, que coisa horrorosa. Criança. Qual é agora, Fabiana, a locução? Tem locução aí ou não? Vamos cortar. Vão cortar. E quem é o sujeito dessa locução verbal? Os vidros. Os vidros. Sujeito simples, certo, gente? Sim. Então, sujeito simples. Aí me diz uma coisa. Quando eu tenho uma locução e preciso ver a predicação, eu vejo do primeiro verbo da locução ou do segundo? Sim. E qual é o segundo verbo da locução? Cortar. E quem corta, corta quem? Corta o quê? Isso significa que eu estou diante de um verbo transitivo? Direto. E se o verbo é transitivo, direto ele pede um objeto? Direto. Qual é, Natália? Você. Então, o que a letra B diz? Que o sujeito são os vidros e você é objeto direto, tá certo? Bom, na letra C, a afirmação é a seguinte. Há no texto mistura de pessoas gramaticais. Você lembra, Sandro, o que é mistura de pessoas gramaticais? Quando você usa um verbo que não é referente à pessoa.
Você usa, por exemplo, um verbo conjugado como você e que está usando a pessoa tu. Muito bem, quer dizer, eu tenho mistura de pessoas gramaticais quando eu misturo elementos de segunda pessoa, por exemplo, com elementos de terceira pessoa, não é? Então, eu digo assim, né? Eu te amo. Estou me referindo ao meu interlocutor através do pronome oblíquo te. Você é o amor da minha vida, na mesma sequência. Aí eu passei a me dirigir ao meu interlocutor com você. E você é uma forma de tratamento. E as formas de tratamento são formas de terceira pessoa. Ou seja, eu misturei a segunda pessoa com a terceira pessoa. Isso é mistura de pessoas gramaticais. Acontece muita mistura de pessoas gramaticais quando a gente usa imperativo. Não é verdade? Então, uma aluna minha tá grávida e tem que fazer repouso. Aí, mandar a mensagem para ela. Relaxa. Você precisa ficar calma. A pior coisa que a pessoa pode dizer é isso, né, gente? Você pode ter que ficar calma, você fica nervosa, né, gente? Vamos combinar. Porque você quer deixar nervosa, você pega pra ficar calma. Então, veja, será que se eu mandar essa mensagem para minha aluna que tem que fazer repouso, eu estou incorrendo em mistura de pessoas gramaticais? Bom, isso aqui é uma forma imperativa, não é? Formas imperativas escondem, às vezes, né, o pronome tá ali na referência à pessoa que está recebendo a ordem. Eu aqui, quando eu uso relaxa, eu estou me referindo à minha aluna como tu ou como você. Quem é o sujeito do relaxa? Tu. Por quê? Porque o verbo é relaxar. Não é isso, gente? Aí, quando eu tenho um verbo assim, para conjugar no imperativo afirmativo é muito fácil. Por quê? Porque eu uso aquele macete básico para resolver o problema do tu e do você. No tu, o que eu faço? Copio o infinitivo sem a letrinha R, não é isso, Jéssica? Então fica como? Relaxa tu. E aí, na sequência, o que eu faço? Mudo a vogal final. Relaxe você. Então aqui, o que eu tenho no relaxa? Eu tenho um sujeito oculto, tu. Tá entendendo, Paulinho? E na sequência? Na sequência eu usei um você. Ou seja, aqui eu usei segunda pessoa e aqui eu usei terceira pessoa. Isso é uma pessoa gramatical, né? Isso aqui é outra. Eu misturei as pessoas gramaticais. Então, eu tenho que ficar atenta. Eu poderia, para não incorrer nesse erro, resolver isso de duas maneiras diferentes. Primeira maneira, mais fácil, transformar o relaxa em relaxe. Você precisa ficar calmo. Posso fazer assim? Ótimo. Por quê? Porque aqui eu passei a ter um sujeito oculto, você. E aqui eu também tenho você. Bacana. Ou eu poderia fazer relaxa. Tu precisas ficar calma. Não é? Então, nas situações informais, isso é um erro que, quer dizer, ele nem se configura como um erro, porque a comunicação acontece tranquilamente. Ninguém, né, na propaganda, isso é um tipo de coisa que acontece muito. Por quê? Porque eu acho que quando eu digo relaxe e quando eu digo relaxa, eu tenho um tom um pouquinho diferente, né? Quando eu acho que eu falo relaxa, eu acho que é mais descontraído do que quando eu digo relaxe, que tem um tom mais autoritário, não é isso? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, e a gente não usa o tu na fala normalmente, mas nesse caso, a forma verbal de segunda pessoa é mais agradável, é menos autoritária. Então, com frequência, a gente faz essas misturas, né? Isso acontece. Ninguém precisa ficar neurótico com isso na vida cotidiana, certo? Mas esse é um tipo de coisa que precisa chamar nossa atenção.
Por quê? Porque eu penso que uma sentença como essa aqui, se aparece na sua prova, né? Assinale a alternativa que apresenta erro na conjugação dos verbos. Você olha para isso, se você não estiver atenta, você não vai perceber. Não vai, não é? Então, assim, eu não estou dizendo que você precisa virar uma doida patrulhando. Todas as vezes você manda um beijo para alguém, né? Mande um beijo e manda um beijo, né? Fique quieto ou fica quieto. Vai ficar igual um doido, fazendo, não é para isso. Mas é para ter cuidado, tá? Precisa ter. Então, aqui, por exemplo, vamos ver se no texto há mistura de pessoas gramaticais. O menino, que é o perigoso aí, ele começa chamando o garotinho de touca, porque tem um menino aí de touca, não tem? Ele começa chamando o menino de touca de você, não é? Você me dedou para a professora. Terceira pessoa, você, não é? Eu vou te matar. Quem é o T que vai matar? É o mesmo menino. Então veja, numa hora ele usa você e na outra hora ele usa o pronome oblíquo de segunda pessoa. T. Misturou? Misturou. Na sequência, vou te amarrar naquele viaduto e te pendurar. Ele continua usando a segunda pessoa. E segue. Vai passar um caminhão de vidraceiro e os vidros vão cortar você. Então, aí ele volta para a terceira. Então, isso acontece muito, né, gente? Acontece muito. Por exemplo, eu ficaria com medo de ficar repetindo tu direto, fazendo referência ao tu. Então, você joga logo você. Não, sabe o que eu acho que acontece? Porque aqui, para você usar um pronome de terceira pessoa, né? Eu vou o matar, ou eu vou matá-lo. Parece que vai matar uma outra pessoa. É um pouco informe. Né? Igual, imagina que você mandar um bilhete, uma carta de amor lá para o seu marido, né? Aí você diz assim, estamos completando não sei quantos anos de casado. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu o amo. Ele vai dizer, tá, ama quem? Tem outro na história. Não vai, gente, vamos combinar. Eu o amo. Pô, você tá amando quem? Parece que você tá falando comigo, Marcos. Tá falando por quê? Porque é um pronome de terceira pessoa. Não é? E o problema é que as nossas formas de tratamento, elas se dirigem à pessoa com quem nós estamos falando? Sim. Mas gramaticalmente elas colocam o verbo na terceira pessoa e não na segunda. Então acontece esse desconforto. Entendeu? Às vezes, para a qualidade da clareza da comunicação, é até melhor você cometer o erro, né? É melhor um erro gramatical do que um problema no casamento. Então eu acho que fica aí com a mistura que está melhor. Agora, é importante que em um momento de avaliação você saiba resolver uma questão como essa. Bom, então a letra C fala que há no texto mistura de pessoas gramaticais. E o menino de touca, ora é designado por seu colega por um pronome de segunda pessoa, ora por um pronome de terceira pessoa. É verdadeiro? Gente, será que tem alternativa errada aí? Meu Deus. Não, tá certo. Essa tá certa. Eu tenho que marcar, Paulinho, a errada. Tudo bem? A primeira oração do segundo quadrinho é um caso de predicado verbal. Qual é a primeira oração do segundo quadrinho, gente? Vou te amarrar. Vamos lá. Vou. Quem é o verbo? Questão que vou. Isso não é uma locução? Ah, Sandro, fala pra mim aí, Sandro, é uma locução por quê? Vou amarrar. Vou amarrar, muito bem. O que aconteceu aqui, gente? O pronome entrou no meio da locução. E pode, Arnaldo? Pode. Não tem problema nenhum. O pronome não. Quer dizer, em algumas situações de colocação pronominal, a gente vai ver que isso é uma coisa que a gente chama de brasileirismo. É típico do português falado no Brasil.
colocar o pronome no meio da locução verbal. Mas isso não pode atrapalhar a nossa análise. Tá? Então, o que eu tenho? Vou amarrar. Agora que vai passar. Vão cortar. Certo? Não tem problema ter esse pronome no meio. Qual é o sujeito de vou amarrar? Eu, que está aqui, oculto. Aí eu tenho uma locução, eu vou ver a predicação de quem? Do primeiro verbo ou do segundo? Que no caso é? Quem eu amarro? Quem? Eu amarro o quê? Verbo transitivo. E quem é meu objeto direto? Certo? Tudo bem? Que é isso aqui que eu vou amarrar, né? Essa sentença aqui, o que está escrito em azul, corresponde ao predicado. Porque se o sujeito é a forma pronominal eu, e esse sujeito está oculto, tudo que está aqui em azul é predicado. Certo, gente? Tá. Esse predicado tem verbo de ligação? Não. Então, nominal ele não é. Ok? Ele só pode ser verbal ou verbo nominal. Tudo bem, gente? Tá. Ele é verbal ou verbo nominal? Por quê? Porque ele não tem predicativo. Tem predicativo aqui? Não. Não é? Se eu dissesse assim, eu vou enfurecido amarrar você no viaduto. Quem está enfurecido? Eu. Quer dizer, eu vou amarrar você e vou estar enfurecido. Certo? Eu tenho aí um predicativo junto com um verbo que não é de ligação, que caracteriza o predicado, verbo nominal. Mas nesse caso, se eu não tenho predicativo, eu não tenho predicado verbo nominal. Eu tenho predicado verbal. Essa tá certa? Sim. Meu Deus. Quando eu preparo uma questão assim, eu adoro botar a errada para ela. Adoro. Você que fez? Essa aqui foi. Eu adoro. Só assim, eu acho que se eu fosse minha aluna, eu ia marcar ela em tudo. Na dúvida, letra E. Na dúvida, letra E, porque eu gosto da letra E. Assim. Mas eu acho que eu gosto mais quando eu preparo uma questão para corrigir assim oralmente. Porque senão, se você já sabe que a certa é A, você vai para as outras assim meio desinteressado, né? Bom, mas eu acho que a E deve estar certa. Na verdade, deve estar errada, né? Porque eu tenho que marcar errada, não é isso, Ana? Sim. O pronome de tratamento você. Você vê que eu apaguei o quadro, vou usar a frase de novo. Poderia ser substituído pela forma oblíqua lhe, sem prejuízo ao sentido e à correção gramatical. É assim, ó. E os vidros vão cortar você em fatias. Não é assim, gente? Que tá aí? Nós já fizemos isso, né? Vão cortar a minha locução. Quem é o sujeito mesmo, Paloma? Quem corta, corta. E quem é o objeto direto? Bom, quer dizer que você é um objeto? Direto. Eu posso botar ele ali? Por que não? Porque só pode colocar um lhe com objeto indireto. Ah, porque a casa do objeto direto não é preenchida pela forma lhe. Quais são os pronomes oblíquos de terceira pessoa que podem ocupar a casa de objeto direto? As. No caso, você aqui é um menino, não é? Então seria o. E aí ficaria vão cortar o. Ficaria assim, gente? Não. Porque quando o verbo termina em R, só em R. R, S ou Z. Esse R vai passear lá fora. Eu fico com uma oxítona terminada em A, então eu tenho acento. E o O vira lo. Então, cortar o não vai acontecer. E por uma questão de eufonia
harmonia, que é o bom som, eu transformo. Cortar o, que é até ruim de falar, né? Por cortá-lo, tá? Que fica um pouquinho melhor. Tudo bem? Então, qual que está errado? Bom, na frase, abrem-se os túmulos, levantam-se os mortos, todos os nossos mártires ressuscitam. Há duas ocorrências do pronome se, não há, gente? Sim, vou escrever aqui no quadro. Ah, 8 nós já fizemos, né? Já. É daquele texto da mulher que fica sozinha, né? Não, mas aí que não tá não. Eu gostei dessa 7. Ah, a 7 foi eu que fiz, adorei. Eu gosto de preparar a questão, assim, porque o negócio toma tempo, mas eu gosto. Eu detesto corrigir prova, mas eu adoro preparar a prova. Corrigir prova, dependendo da prova, deve ser engraçado. Corrigir prova é muito chato. Deve ser engraçado. Né, Dani? Eu ia gostar de corrigir. Não ia não. Eu acho que de todas as coisas que envolvem, né, que o trabalho do professor envolve, corrigir é a mais chata. É assim. Lembrei de Paulo. Agora não, sei. fechar a nota também é chato. Professorzinho Caraca. preparou a prova, toda a questão ele botou. Não sei. Ela quase asa. Assim mesmo, não sei. Sinceridade. Aí a sua nota, não sei. Você vai ser o Eu sei. Sua nota, Seu não problema sei. seu. Precisa responder. Bom, 0. a gente tem aqui 2 seres, certo? Eles são pronomes? Como é que você sabe que eles são pronomes? O antes de qualquer coisa, um ser pode ser conjunção ou pronome. Lembram? Sim. Lá de mal, lá atrás, isso. Bom, o que acontece aqui, gente? Quando o ser está preso ao verbo, ele é necessariamente um pronome. Vejam, ele precisa vir depois do verbo? Não. Com hífen? Não. Ele pode vir antes, eventualmente. Mas, se as regras de colocação pronominal deixaram, né? Mas, se ele está depois, se ele está separado do verbo por hífen, eu não preciso nem pensar, porque só quem tem esse comportamento é o pronome. Tá entendendo? Então tá. Bom, então os dois verbos vêm com o pronome ser. Eu não lembro mais o que a gente faz quando o verbo vem com o pronome ser, não. Preciso de ajuda. Predicação do verbo. Bom, primeiro, Verifica se o sujeito. o agente. Quem é o agente? É quem pratica a ação. Será que esse ser é um indeterminador do agente? É aquele elemento que a gente usa para criar um distanciamento em relação ao texto? Abrem-se os túmulos. Você sabe quem abre? Não. Levantam-se os mortos. Sabe quem que levanta os mortos? Eu também acho que não sei. Então, é assustador. Hoje o negócio tá tenso, né? Já comecei com o menino lá querendo fatiar o outro. Agora vem o negócio de abrir tudo, levanta morto. Vamos lá. Então, o que acontece aqui, gente? Se eu desconheço quem pratica a ação, para que eu ache o sujeito, eu preciso ver a predicação do verbo, certo? Quem abre, Karina, abre o quê? E quem levanta também levanta o quê? Nos dois casos, o meu verbo é transitivo. E quando eu tenho verbo transitivo direto, acompanhado de pronome ser, eu tenho caso de voz passiva ou eu tenho caso de voz ativa com indeterminação do sujeito? Eu tenho caso de voz passiva, né? E na voz passiva, o sujeito é o que abre ou o que é aberto? É o que levanta ou o que é levantado? Então me diz uma coisa, o que foi aberto? Os túmulos. Então isso aqui é o meu Sujeito. Tem cara de sujeito? Vamos combinar que não tem muita não, né? Tem mais cara de objeto. Mas o que é a voz passiva? É exatamente a transformação do sujeito em
objeto, do objeto e sujeito, tá? Então, o que acontece? A voz passiva, ela frequentemente vai ter um sujeito com uma carinha que os mais desavisados vão se confundir e vão dizer que é um objeto. Tem que ter cuidado com isso. Como é que é o nome do ser quando eu tenho esse sujeito paciente? Partícula passivadora. Partícula apassivadora. Pode ter outro nome? Pronome apassivador. E aqui, quem é o sujeito? Os mortos. Os mortos. Outro sujeito simples. E aqui eu tenho outra partícula apassivadora. Você tá rindo de quê, pô, Natália? O negócio da minha memória ótima. Porque da outra vez eu não tinha prestado atenção, só que dessa vez eu não fiquei esperta. Deixa eu ver. Não lê não. Vou ler, claro que Não, vou ler alto. Não, vou ler alto, pode deixar. Ah, Vou preservar sua privacidade. uma vez eu fui com um micão mandando um negócio desse pro grupo, clique na cebola. Aí eu não tinha lido, que era o restaurante. Paguei um micão, aí você me mandou pra prestar atenção. Sabe aquelas coisas assim de criança? Só que no melão. Ah, toque no melão. É a mesma coisa, é a mesma linha. É horrível. Ah, que bobagem. Então, eu vou marcar o que aí, gente? Pronome reflexivo, pronomes recíprocos, partículas de realce, índice de indeterminação do sujeito ou pronome apassivador. Mas, Patrícia, você não disse que era partícula apassivadora? Pode ter esse nome, Ana? Pode. Partícula apassivadora e pronome apassivador. Antes da gente ir para a questão número 10, que a gente teve spoiler lá no grupo da questão número 10, não foi isso, gente? Quem botou? Não sei quem botou. Eu quero mostrar para vocês, vou pegar aqui uma tirinha que eu li, aí eu me lembrei da aula da gente, separei para a gente conversar. Vai falar de manhã? Foi uma coisa que não vou de manhã, vou botar no hospital. Quer dizer, vou dar 5 horas da manhã. Bife de bicho 7h15 e 8 horas eu tô falando do Rio. Ah, tem. Só vou 5 horas da tarde. Vou mandar uma porque mas tem consulta. Casou, Olha só, é uma tirinha, eu não consegui tirar a cópia pra gente no impressão antigos, pra fazer muita quantidade. Mas é a Mafalda conversando com a Suzanita. Sabe quem é a Mafalda, Suzanita? Tá, é a Mafalda fala. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam mais. Essa é a fala da Mafalda. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam mais. Aí a Suzanita diz: ah, você também sente isso? E continua depois que ela pergunta isso para Mafalda. Ah, você também sente isso? Como eu fico feliz? Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Aí ela continua. Eu, então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. E depois ela diz assim: por que será que as pessoas se amam mais no Natal? Bom, quando a Mafalda fala, por que isso vira uma tirinha, né, gente? Então a Mafalda diz: as pessoas se amam mais no Natal. Jura, você também acha isso? Você também se ama mais no Natal? Eu me amo muito mais no Natal. Por que será que as pessoas se amam mais no Natal? Veja, a Mafalda usa o pronome ser
com uma interpretação. E a Suzanita interpreta esse pronome de uma forma diferente da forma que a Mafalda fala, né? Nos dois casos, tanto na fala da Suzanita como na fala da Mafalda, eu tenho um ser, gente, que indetermina o agente, ou o agente está na cara. As pessoas se amam mais no Natal. Quem é o agente? As pessoas. Então, esse agente, se eu não estou diante de uma voz passiva, eu tenho um agente que é também o sujeito, que pratica a ação de amar, não é isso? E quem é que recebe a ação de amar? Na fala da Mafalda. As pessoas também. As pessoas, as mesmas que amam? Não. As pessoas na fala da Mafalda amam a si mesmas? Não, elas amam umas às outras. Ou seja, isso aqui é um pronome reflexivo? Sim, mas não é um pronome reflexivo qualquer, é um pronome reflexivo recíproco. O que é um pronome reflexivo recíproco? É quando o pronome ser, e ele pode ser outro oblíquo, né? Não precisa ser só o ser. Ele apresenta uma reciprocidade. Então, quando eu digo, por exemplo, os irmãos se abraçaram. Cada um abraçou a si mesmo, gente? Não. O que acontece? O que esse ser me mostra? Que um abraça o outro. Essa noção é a noção trazida pelo reflexivo recíproco. Mas a Suzanita, quando interpreta a fala da Mafalda, ela entende esse ser como um pronome recíproco? Não. Ela diz assim, ó, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Ou seja, você se ama, você ama quem? A si mesma. Assim como quando ela diz, eu também me amo, ela ama quem? A si mesma. Patrícia, olha só que a estrutura é bem parecida, não é? Eu tenho o sujeito, está aqui, eu tenho o verbo aqui e o ser, que é recíproco. Aqui também o verbo e o ser. Por que esse aqui desculpa, esse é reflexivo. Por que esse aqui é recíproco e esse aqui não é? Por quê? Vocês imaginam por quê? Porque ela só ama ela mesma. A ação ali é ela para ela mesma. Significa a si mesmo. Mas eu só posso ter o reflexivo recíproco, gente, se eu tenho um sujeito com a ideia de plural. Se eu tivesse a pessoa se ama, pode ser recíproco? Não. Tem que ser mais de um. Tem que ser mais. Se eu disser assim, ó, o menino se machucou. Ele machucou a si mesmo, né? Agora, se eu disser, os meninos se machucaram, pode ser recíproco? Sim. Pode. Por quê? Porque eu preciso da ideia. Pode até não ser uma palavra no plural. Pode ser um sujeito composto. Então, se eu disser, João e Pedro se xingaram, cada um xingou a si mesmo? Não. Um xingou o outro. Mas para que eu tenha o reflexivo recíproco, eu preciso que esse elemento que ocupa a casa do sujeito, que vai praticar e sofrer a ação, seja um elemento no plural ou um sujeito composto. Um sujeito simples no singular joga fora a noção de reciprocidade. Então, se eu disser Patrícia e Karina se xingaram. Patrícia e Karina se xingaram, uma xingou a outra. Necessariamente. Não é isso? Agora, se eu disser Patrícia se xingou, eu xinguei quem? A mim mesmo. Por quê? Porque quando o sujeito está no singular, a ideia de reciprocidade não se estabelece. Tudo bem? Entenderam isso? Se aqui tivesse um plural, quer dizer que vocês também se amam. Eu posso ter
a noção de reciprocidade, não posso? Vocês se amam, um ama o outro, não é isso? Entenderam? Tá. Posso olhar, gente? Ele é o de baixo é reflexivo só. O de baixo é um pronome reflexivo. Recíproco. Então, deixa eu falar, isso é uma boa pergunta. Esse aqui é um reflexivo. E esse ali é um reflexivo recíproco ou simplesmente recíproco. Existem manuais gramaticais, referências gramaticais, que tratam do pronome recíproco como um tipo de reflexivo. Então, ele é pronome reflexivo recíproco. Mas às vezes a gente encontra em concurso pronome recíproco. Tá subentendido que ele é reflexivo ali? Tá, mas você pode encontrar só com esse nome. Entendeu? Então, fica a dica. Pode aparecer como reflexivo recíproco, que seria uma terminologia mais, vamos dizer assim, mais precisa. Tá? Ele é A, recíproco, B, reflexivo. Isso Quando eu falo que ele é, se eu tenho uma alternativa, reflexivo, e uma outra, recíproco, e ele é recíproco, a alternativa recíproco é melhor do que a alternativa só reflexivo. Por quê? Porque o recíproco é reflexivo? Porque o reflexivo é necessariamente recíproco? Não. Mas o recíproco é necessariamente reflexivo? Sim, então já está englobado ali. Certo? Quer dizer, quando você diz que ele é recíproco, você já está dizendo que ele é reflexivo. E quando você diz que ele é reflexivo, está dizendo necessariamente que ele é recíproco? Não. Então, se eu tenho isso aqui, numa prova, esse pronome é letra A, reflexivo, letra B, recíproco, letra C, qualquer outra coisa que a letra que indica que ele é recíproco é melhor. Já tem gramática que fala que chama ele apenas de recíproco. Apenas de recíproco. E às vezes as bancas de concurso chamam também e pronto. Obrigada. Ai, gente, vai sexta-feira. Deus é pai. Ô, Glória! Vou ficar de pega. Você não vou ficar de pega. Amanhã é sexta-feira e tem festinha de feijão, né? Você lembrou acabar com o mundo dela, tadinha. Quem que vem? Faz Da Soninha. Verdade. Da Soninha. Suquinho de maracujá. Suquinho de maracujá pra festa do pijama. O que você acha? Vai quase vacação. É. A Larissa. Então já vem aqui em casa na televisão, fica calma, assim. Não sei o que Você não grita. doce. A galinha dela. Cara dela já disse. Fica lá no não, isso não está televisão. Bom, gente, a nossa questão número quê? Fala sobre quem? O que acontece? Vocativo é a coisa mais fácil do mundo. Por que vocativo é muito fácil? Porque o vocativo é um elemento que eu uso necessariamente. Nós até falamos sobre ele, lembra? Quando nós estávamos falando lá daquele sujeito. Então, o sujeito é sobre quem eu falo. E o vocativo é com quem eu falo. Não é? Então, o vocativo é o elemento que eu uso para evocar, para chamar o meu interlocutor, certo? Eu posso chamar o interlocutor de coisinha, não posso? Coisinha, presta atenção aqui. O meu vocativo vai ser coisinha, certo? Essa menina, vem cá, essa menina clássica que estava no frio, né? Essa menina. Então, veja, você estava usando o vocativo. O pessoal lá do São Bento, lá de Júlia, chama o povo assim. É mentira. É. Não falou Vossa Excelência. É, deve ser. Então, o que é? Essa menina, você é filha de quem? Puxa, cara. Aí, o que acontece? Esses elementos, então, você diz assim, presta atenção, pessoal. Qual é o meu vocativo? Pessoal. Certo? Povo! Já falei isso. Então, qual é o meu vocativo? Povo. Certo? Então, esses elementos que eu uso para interpelar, para chamar a atenção do outro, eles são vocativos. O vocativo tem uma característica. Ele sempre vai ser
isolado por vírgula, não importa o lugar da oração em que ele apareça, certo? Então, se eu digo assim, gente, Natália fala menos, fala muito. Muito não, muito. Qual é o verbo? Fala. E quem é o sujeito? Natália. Esse verbo nessa sentença é o quê? Ele é transitivo, intransitivo, de ligação, o que ele é? Eu sei o que a Natália fala aqui, gente? Quanto? Quanto é coisa de verbo intransitivo, é de verbo de intensidade, certo? Não é objeto. Muito é acessório, exatamente. Poderia ser Natália fala. Esse verbo é intransitivo, ótimo. Aí é o quê? Hã? Natália fala? Você pode perguntar, nessa fala, nessa frase não. não tem, né? É igual quando eu digo, eu como muito. Quando eu digo eu como muito, esse verbo é intransitivo. Agora, quando eu digo eu como muito biscoito, esse verbo é transitivo direto, bem? O verbo vai mudar. Vai mudar. Se eu colocasse uma vírgula aqui, Natália continua sendo sujeito? Não. Natália passa a ser o quê? Vocativo. Porque, veja, Natália fala muito. Estou pedindo para ela falar muito, certo? Então isso aqui passou a ser o meu vocativo. E quem passou a ser o meu sujeito? Tu fala, tu. Imperativo aqui, ó, o verbo que estava no presente no indicativo, Natália fala, não é isso? Passa ao imperativo, porque quando eu boto a vírgula, eu tenho um outro tipo de sentença, né? Antes eu tinha, Natália fala muito, era uma afirmação. Agora eu tenho uma imposição, uma injunção. Natália fala muito. Eu estou pedindo que Natália fale muito. Eu estou mandando que ela fale muito. E nesse caso eu passo a ter um imperativo. E quem é o sujeito desse imperativo aqui? É o tu, que eu vou falar, fala tu, fale você. Tudo bem? Tá entendendo? Bom, então vocativo muito tranquilo. Agora, o que acontece? Posso apagar isso aqui tudo? Ah, uma coisa importante, gente, é que o vocativo, ele é uma expressão de valor substantivo, né? Ele é um elemento que vai ter uma característica substantiva. Aí o que acontece? O vocativo é um elemento que não pertence nem aos termos essenciais, nem aos termos integrantes, nem aos termos acessórios que a gente vai conhecer hoje. Ele é um termo à parte, porque ele não mantém nenhuma relação necessária com nenhum termo da sentença. Ele é mais uma prática da interrupção, tá? Da conversa. Agora, nós já conhecemos os termos essenciais, já conhecemos? Conhecemos não? Sim. Quem são? Sujeito e? Tá. E os termos integrantes? Complementos verbais que se dividem em objetos. E pode ser objeto direto? Ah, tá bom. Aí eu tenho o complemento nominal. Eu também tenho predicativo, não tenho? Também tenho agentes da... Tudo isso termo integrante. E eu tenho também a terceira categoria de termos, que vão ser os termos acessórios. O que são acessórios, gente? São aquelas coisas, né? Se Natália não comprasse hoje o acessório que a outra comprou, ela ia morrer. Mas vamos começar. Isso é vital para alguém? Não. Minha irmã não pode me escutar falar isso, mas ninguém morre se não comprar acessório, não é verdade, gente? Então imagina se eu tivesse vindo sem esse anel aqui. Alguém ia chegar, nossa, você viu? Patrícia, você tem anel? Não, gente, não faz falta nenhuma. Não é? Quer dizer, isso é acessório. Estão entendendo? Então,
O acessório, com frequência, vai ser um elemento que eu posso tirar da sentença. Por quê? Porque ele é um penduricalho, um detalhe, um enfeite. Agora, os acessórios se dividem em 3. E tem uma coisa boa desses 3 acessórios. Com qual letrinha começa a palavra acessório? A. E os 3 acessórios também começam com A. Quem são eles? Aposto. O aposto, o adjunto adnominal, também com A, e o adjunto adverbial. Patrícia, tudo bem. Como eu saberei a diferença de um para o outro? O aposto é um elemento que é um substantivo, certo? Ele tem que ter um núcleo substantivo. O adjunto adnominal é um elemento adjetivo. Pode ser o artigo também. Mas por que ele é um elemento adjetivo? Qual a característica de adjetivo que o adjunto nominal tem? O adjetivo se refere a quem? Ao substantivo. O adjunto adnominal se refere ao substantivo, com esse caráter adjetivador. E o adjunto adverbial, como o próprio nome já diz, ele tem a natureza do advérbio. Ou seja, ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, se eu dissesse assim, ó, o caderno da Dani o caderno da Dani ajudou a colega. Certo? Tudo bem? Qual é o verbo aqui? E quem é o sujeito? Caderno da Dona. Não é o sujeito? Quem é o núcleo desse sujeito? Então, isso aqui é o núcleo. Poderia tirar da Dani daqui? Poderia, né? Então, isso deve ser um acessório, certo? Mas esse acessório tem uma natureza substantiva, adjetiva ou adverbial? Substantiva com essa preposição aqui? Não. Por que adjetivo? Porque ele está adjetivando o caderno. Ele está acompanhando o nome, certo? E aí, então, eu vou dizer que isso é um adjunto adnominal. E se eu dissesse que o caderno da Dani ajudou a colega hoje? Falta esse hoje não estava fazendo, né? Porque eu nem tinha colocado aqui, vocês não tinham sentido falta dele. Não é? Então eu posso arrancar esse hoje daqui, não posso? Então ele deve ser acessório. Hoje é substantivo? É o quê? Adjetivo ou adverbial? Adjetivo ou advérbio? Por quê? Porque eu quero? Porque ele se refere ao ajudou hoje. Então ele é um adjunto adverbial, certo? E se eu dissesse que o caderno da Dani ajudou a colega Fabiana hoje? Quem ajuda alguém, não é isso, gente? O verbo é transitivo? Direto, né? Qual é o objeto direto? Quem que o caderno ajudou? E quem é quem é o núcleo desse objeto direto? Colega ou Fabiana? Colega, né? E Fabiana não estava aqui, tá? Estava fazendo falta? Tadinho, tá? Não estava só o nome na frase. Mas a gente tem aqui um substantivo, não é? Um substantivo em condição de
acessório. Não é um substantivo em condição de acessório isso aqui? Substantivo em condição de acessório deve ser o quê? Aposto. E o aposto tem uma característica. Né? Ele é um substantivo em condição de acessório, que já é uma coisa atípica. Né? Ele se refere a outro substantivo. Aquele substantivo se refere a outro substantivo? Colega. Sim, não é? Se refere ao substantivo colega. Então eu tenho Fabiana é um substantivo, colega é outro substantivo. E nessa sentença, um faz referência ao outro. Quem é a colega nessa frase? E quem é a Fabiana? Isso é prova efetiva de que eu estou diante de um aposto. Certo? Entenderam o que eu estou falando? Então, se eu dissesse assim, ó. O vereador Zezinho fez muitas promessas. Lembram, gente, que desde a aula 1 a gente vem conversando que os núcleos são substantivos, não vem? No princípio era o verbo com o substantivo, não era isso? Quem é o verbo aqui? E quem é o sujeito? O vereador Zezinho, né? E me diz uma coisa, gente. Quem é o núcleo desse sujeito? E Zezinho eu podia tirar daqui? Mas Zezinho é um substantivo, né? Acessório, substantivo deve ser o quê? Deve ser aposto, certo? Mas para eu tirar a prova, o que eu faço? Esse substantivo se refere a outro substantivo? Quem era o vereador? Quem era Zezinho? Vereador. Isso é próprio do aposto. Então eu estou aqui diante de um aposto. Mas eu tenho, além do artigo é sempre adjunto adnominal. Fica mais fácil do mundo, tá? Além do artigo, eu tenho um outro acessório aqui. Quem é? Tem uma outra palavra que eu podia tirar daqui. Podia tirar muito. Poderia fazer isso? O vereador Zezinho fez promessas. Poderia? Tá bom. Acessório. Se refere a quem? Muitos aqui não é um substantivo. Percebem que não é um substantivo? Ele se refere a quem? Promessas é um substantivo, um verbo, um adjetivo, um advérbio é o quê? Quem se refere ao substantivo é adjunto, porque substantivo é nome, adjunto, adnominal. Certo? Tudo bem? E se eu dissesse, quando eu falei aqui, Natália fala muito. Não coloquei essa frase no quadro? Não coloquei? Tá bom. Me diz uma coisa. Tem acessório aí? Muito. Esse acessório tem característica de adjunto adverbial, adnominal ou aposto? Por quê? Porque ele se refere ao verbo. Então eu tenho, primeiro, um acessório deve ser adjunto nominal, adverbial ou aposto, porque acessório é isso, certo? Ele não é um substantivo, porque não é o que a Natália fala. Né? Substantivo tem sempre aquela coisa do quem ou o que, estão lembrados? Então, vou ver se ele é adjetivo ou advérbio. A quem que ele se refere? Então, ele é advérbio. Se ele é advérbio, ele é adjunto adverbial. Estão entendendo, gente? Não é difícil, é? Agora, eu poderia chegar aqui e dizer, Natália, minha aluna linda, fala muito. Ninguém sentiu falta dessa rasgação de seda com a Natália antes. Sentiu? Não. É porque ninguém sente falta de mentira, né? Não, É mentira. Daqui. Bom, então o que acontece? Isso aqui não estava aqui e ninguém sentiu falta. Então, é acessório? Sim. Veja, minha aluna linda é uma estrutura que tem qual núcleo, gente? Aluna, não é? Aluna é um substantivo? Sim. Então quer dizer que
que eu podia arrancar, eu tenho um substantivo. Acessório que tem base substantiva deve ser... Como é que eu tiro a prova lá? Vê se tem. Me diz uma coisa. A quem que ele se refere? Natália. Natália também é substantivo. Quem é a aluna linda? Natália. Quem é Natália? É a mesma pessoa, né? O aposto é a mesma O aposto e o substantivo a quem se refere, eles têm o mesmo referente no mundo real. Então, quando eu digo assim, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, passa por um período difícil. Então, veja, Rio de Janeiro é um substantivo. Cidade maravilhosa também é um substantivo. Cidade é um substantivo. Certo? Quem é a cidade? O Rio. Quem é o Rio? A cidade. No mundo real, tanto o aposto como o substantivo a quem ele se refere vão ser o mesmo elemento, o mesmo ser. E nesse caso aqui faz uma explicação. Não é? Esse aposto que vem entre vírgulas, porque na escola vocês devem ter estudado que aposto vem entre vírgulas. Não estudaram isso? É um clichê, né? Eu acho que a pessoa passa para a escola sem aprender quase nada. Mas ela aprende, não sei por que ela aprende que aposto vem entre vírgulas. E aí ela fica achando que qualquer bicho que vier entre vírgulas é aposto. É impressionante isso. Você pega um aluno, porque às vezes está acabando a escolaridade, aí você vai dar o negócio vem entre vírgulas, não quer nem saber o que o negócio é. Já diz é aposto. Porque parece que internalizou, que aposto vem entre vírgulas. Sério? O aposto pode vir entre vírgulas? Pode. Quem é o aposto que vem entre vírgulas? Esse aposto que esse cara a gente explicar. Mas o aposto pode também não vir entre vírgulas. Né? Esse aposto aqui do vereador Zezinho, Zezinho não está explicando quem é o vereador, não. O Zezinho está especificando quem é o vereador, não é verdade? Ele não vem entre vírgulas, não. Certo? Se eu dissesse Zezinho, vereador da minha cidade, aí viria entre vírgulas, porque aí eu estou explicando quem é Zezinho. Percebem essa diferença? Então, essa história de que o aposto vem sempre entre vírgulas é um mito. Tá? Tem que jogar fora. Ele pode vir entre vírgulas? Sim, pode vir entre vírgulas. Vai vir muitas vezes? Vai. Vai vir sempre? Não. E também não é qualquer coisa que vai vir entre vírgulas que vai ser aposto. Para eu saber que o negócio é aposto, esquece a história da vírgula. É acessório, é substantivo e tem essa característica de se referir a outro substantivo com o qual ele vai dividir o mesmo referente. Quer dizer, ambos têm o mesmo referente no mundo real. Certo? Tudo bem? Bom, eu queria falar mais alguma coisa, me esqueci do que eu ia falar. Vamos falar depois, então. Tá, me lembrei. Se eu dissesse, no lugar de dizer Natália, minha aluna linda, se eu dissesse a linda Natália fala muito. Também tem aposto ali? Sim? É? Quem é o aposto? Eu acho que não, acho que é adjetivo. Ah, linda! É um substantivo ou é um adjetivo? É um adjetivo. Mas não tem aquele artigo na frente, Patrícia? Aquele artigo é o artigo que está se referindo a Natália. Certo? Aquele artigo não está se referindo a... Se eu dissesse Natália, a linda, aí o artigo está com quem? Está com linda, porque a Natália ficou para lá. Quando eu digo a linda Natália, esse artigo está com o substantivo. E linda é um adjetivo. Se é acessório? E se é acessório com essa matriz adjetiva, ele é adjunto adnominal, não é aposto. Então, veja, se eu disser a linda Natália, Natália é adjunto, Natália não, linda é adjunto adnominal. Se eu disser Natália, a linda, aí isso já virou aposto. Por quê? Porque quando eu junto a linda, o que, que o A faz com linda, separado do Natália? Substantivo. Certo? Tudo bem? Nesse caso, ela faz referência a Natália, né? Naquele caso. O A é um adjunto adnominal também, certo? Que artigo é sempre, mas só que a referência dele é Natália. Entendeu? Linda aqui é um adjetivo. Sendo um adjetivo, é adjunto adnominal. Tá entendendo, Nath? Peguei você hoje para exemplo. Tá vendo?
Daqui a pouco começa a dar exemplo ruim. Ah, pegou. Bom, vamos fazer a questão número 10 e aí na sequência a gente vai vendo outros problemitas que vão aparecer, né? Porque lembra das confusões? Lembra que a gente falou assim, tem umas confusões que são previsíveis, lembra que eu falei isso nas aulas passadas aí? Né? Então, as confusões previsíveis vão começar a aparecer. Mas antes das confusões aparecerem, primeiro vamos para a parte boa, né? Identifique o aposto e o vocativo nas orações abaixo. Chegou a hora da verdade, amigos. Posso apagar o quadro, gente? Esse quadro tá uma zona. Esse aqui? Esse aqui é o quê? Que eu explique de novo que eu não apago? Ah, tá. Nossa, eu achei que você fosse apagar logo a última frase. O quê? Eu achei que você fosse apagar logo a última, porque ela tinha falado. Ai. Você foi com toda vontade. Não. Se fosse outra pessoa pedindo, eu ia apagar só uma vontade. Mas ela não. Ela não. Por enquanto. Cortou o cabelinho? Cortou. Deu mesmo. Ah, você não. Isso é porque ela não muito bom! Tu fizesse um negócio legal! Ninguém tem vaga, eu vou levar muita tesoura. Vocês não me deram telefone, eu tô precisando ainda, vou cortar. Até porque cabelo aí não falta pra cortar. No final da aula, por favor, ninguém esquece de dar o meu Vou colocar aqui no quarto, tá, gente? Chegou. Só franja. Isso aqui é muito bom. Muito, meu cabelo mudou muito. Eu tenho uma. Ela é a mãe dele, a mãe de um desse salão, ela é minha aluna, já foi minha aluna. Gente, às vezes ela vem com o cabelo assim, tão bem cortado, tão bem cortado. É Rainer. Eu faço um Quase em frente a. Eu não sei qual é o nome do filho dela, mas ele trabalha nesse salão. E eles se cortam muito bem. E Eu entrei. é um salãozinho super simplesinho, não é nada dessas coisas de. A escova dele, ele puxa que você não sente, ele fica assim. Você não Adianta, na escova? Repetir, entendi. Aí vai devagar. Chega e dá bum! Fez um ovo. Agora uma amiga minha foi, não quero falar não, porque eu não conheço a dona, depois tem que editar essa parte. A minha outra parte também, por favor. Vários do shopping. No salão do shopping. Mal? Tu achou que eu tô trabalhando? É. Uma amiga minha tá revoltada. É porque Você você vai paga no caro, shopping. pouca gente trabalha. Vamos lá, gente. Chegou a hora da verdade, amigos. É fácil identificar quem é o vocativo aí, né? Mas eu quero fazer mais serviço aqui nesse negócio. Certo? Tudo bem? Quem é o verbo, Anderson? E quem é o sujeito? Vou perguntar de novo. Peraí, rapidinho. Não, eu tô prestando atenção, tô lendo a frase de novo. Ela vai reclamar. Eu tô lendo a frase de novo. Chegou a hora de volta do Sujeito quê? Gente do céu! Quem foi que chegou, Fabiano? Tô vendo aí. Tô muito satisfeito com a sua pessoa. Bom, qual é o sujeito que chegou, gente? A hora da verdade chegou, né? Se eu dissesse, a hora da verdade chegou, você ia ver que era o sujeito, né? Aí eu boto o sujeito depois do verbo, a pessoa que tá com sono já não vê mais nada. Então isso aqui é o meu simples. Sujeito. E esse verbo aqui, qual é a predicação dele? Ah, eu também acho. A hora da verdade chegou. Chegou. Não é isso? Tá bom. Amigos, aqui é o que eu estou usando para me referir ao meu interlocutor, não é isso? Como é que é o nome disso aqui? Vocativo. Isso é fácil. Vocativo. Agora eu quero saber o seguinte. Tem acessório nessa sentença? Tem. Primeiro, um artigo. Artigo é sempre
Hã? Nominal. Que falta de força, hein, gente? A pessoa tá aqui dando aula desde 7 horas da manhã e tá berrando desse jeito. E o outro ali passou 25 dias de férias, mais aquelas 38 que ele teve durante o ano, fazendo cruzeiro com dinheiro público. Fui dormir 1 hora da manhã. Fui dormir 1, acordei 4. Cruzeiro público. Com dinheiro Não, eu falei cruzeiro com dinheiro público. Não é o cruzeiro da Maria? Tá vendo? Tava 100 milhas da escola, da poste aqui. Passeiozinho de navio, você fica juntando dinheiro o ano inteiro, porque você não passou ainda voando à ninguém. noite, fazendo- Quando você passar, você faz isso e ainda ganha pra fazer isso. Tava só voando à noite lá. Com pensão completa, all inclusive. 5 refeições diárias. Mais sorvete, mais sorvete. Isso aqui também é acessório, gente? Sim ou não? Não. Sim. Eu posso dizer que a hora chegou, não posso, gente? Não tô vendo problema nenhum nisso. Vocês estão vendo? De forma alguma, né? Então tá bom. Se é acessório, deve ser o quê? Adjunta de nominal, adjunta de verbal ou aposto? Nominal. Porque ele está se referindo a... Hora não é um substantivo? Então isso aqui é um adjunto. Estão entendendo? É difícil? Sim ou não? Não, né? Guarda essa frase aqui, a gente vai voltar a ela daqui a pouco, tá? Cuidado com o carro, seus loucos! Essa aí, gente, tem verbo, essa frase? Tem. Qual verbo? Cuidado. Cuidado de verbo? Cuidado que não tá. Não tem nada. Leu cuidado, nós cuidadamos, nós cuidamos. Hã? Cuidou é verbo. Cuidado é um substantivo. Certo? O verbo está implícito aí, né, gente? Quando eu digo cuidado, eu estou dizendo tenha cuidado, né? Nesse caso, tenha um cuidado. Não é isso? Né? É um verbo implícito, é uma frase nominal. Mas tem vocativo? Seus loucos tem vocativo. Certo? O senador Tavares foi à festa com a namorada. Aposto. Qual é o oposto? Senador Tavares não pode ser aposto, não. Quem é que foi à festa? Senador Tavares. Senador Tavares é muito parecido com o vereador Zezinho. Não é? Quem é o sujeito nisso aí? Senador. O senador. Tavares, exatamente. O núcleo do sujeito é o Senador. Tavares, é um aposto do senador. Está explicando qual senador. Explicativo ou especificador nesse caso? Tem que ser o especificador, né? Ele está entre vírgulas? Não, né? Está especificando qual é. Gente, me diz uma coisa. Se eu pegasse esse com a namorada e tirasse daí, a fofoca ia ficar pela metade. Né? Mas, estruturalmente, a frase ficaria completa, não ficaria? Então, esse com a namorada poderia classificar como um acessório? Sim. Adjunto nominal, de verbal ou aposto? Adnominal. É adnominal? O senador Tavares foi à festa com a namorada. Com a namorada. Tavares com a namorada. Não, ele Senador com a namorada. foi com a namorada. Adverbial faz Não é? Não é senador com a namorada, ele foi com a namorada. Isso é um adjunto adverbial. Muito bem. E quando eu digo acorda, São Paulo? Tem aposto, tem vocativo, tem o que aí? Quem é o vocativo? Acorda ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. É. Eu estou conversando com quem? Com acorda ou com São Paulo? É isso. Né, Fabiana? Oi, São Paulo. Eu estou conversando com acorda ou com São Paulo? Com São Paulo. Ah, então ali que é o vocativo. O imperador Pedro II foi deportado. Tem aposto ou tem vocativo? Nenhum dos dois? Aposto. Tem aposto. Qual é aposto? Esse Segundo. Tem adjunto aí? Adnominal. Adnominal. Muito bem, dona Jéssica. Parabéns. E essa sentença está na voz ativa ou na voz passiva?
Passivo. Passiva, ele Foi deportado. Passiva analítica ou passiva sintética? Analítica. Analítica. Verbo ser, mas particípio, passiva, analítica. Poderia nessa sentença haver um termo integrante. Que termo integrante poderia aparecer aí? O agente poderia dizer que o imperador Pedro II foi deportado pelo, sei lá, rei, foi deportado pelo pai, foi deportado por alguém, mas eu não sei aqui por quem, certo? Por isso eu não tenho o agente, mas poderia ter? Poderia, porque o agente da passiva pode aparecer quando eu tenho voz passiva analítica. A ordem, meus amigos, é a base do exército. O que é que eu tenho aqui, meus amigos? Aposto ou vocativo? Vocativo. Vocativo. Muito bem. Mário possui 3 filhas. Janaína, Vitória e Bruno. Aposto. Quem é o aposto? Janaína, Vitória. Vitória e Bruno. São as Filho. filhas. Obrigado, doutor. Vocativo. Qual o vocativo? Obrigado, doutor. Deus tenha piedade de nós. Vocativo. Deus, que é o meu vocativo. A morte, a angústia de quem vive, ocorre ao acaso. Aposto. Qual é o aposto? Aposto de qual substantivo? A morte. Tudo bem? Entenderam? É fácil, né? Bom, o que eu quero aqui, gente? Eu queria voltar a essa sentença aqui. O que eu queria ver com vocês é o seguinte. Eu posso confundir da verdade, é o que mesmo da verdade? Posso confundir com complemento nominal? Posso ou não? Então, é muito comum isso, né? Adjunto adnominal. Tem uma banca que cobra isso invariavelmente, a FGV. Né? Ela não faz uma prova sem cobrar uma questão sobre a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Bom, eu tenho algumas diferenças básicas que eu vou usar primeiro como elementos de exclusão. Então, veja, o adjunto adnominal, ele se refere a substantivos concretos e a substantivos abstratos, certo? E o complemento nominal, ele se refere a substantivos. Já notaram isso, não notaram? Adjetivos ou advérbios. Tá bom. Tá. Então veja. Qual é o substantivo a que essa expressão aí se refere? Ora. Ora é substantivo concreto ou abstrato, gente? Concreto. Concreto. Então eu posso ter dúvida com ora? Não posso ter dúvida. Porque o complemento nominal se refere a substantivos abstratos? A mesma concretos? Não. Só substantivos abstratos. Entenderam o que eu estou falando? Certo? Ah, tem uma coisa que é comum aos dois. Veja. O adjunto adnominal pode ter a preposição. O complemento nominal terá obrigatoriamente a preposição. Então, se não tiver preposição, eu não vou fazer confusão. Porque o complemento nominal tem obrigatoriamente a preposição. Então, se eu dissesse, chegou a hora certa. Certa pode ser complemento nominal? Não tem preposição? Certo? Então, eu só vou ter dúvida se a expressão tiver preposição, porque se não tiver preposição, eu já esqueço, não pode ser complemento nominal. E se ela
se referir a qual tipo de palavra? Substantivo abstrato. Porque é o único ponto, gente, de interseção entre as duas. Não é verdade? Então imagina se eu dissesse assim, ó. Comi bolo recheado. Eu tenho dúvida sobre recheado? Pode ser complemento nominal recheado? Não. Por que não pode? Tem preposição. Bom, isso aqui é então um acessório, claro. Não é? Se refere a quem? Adjunto? Nominal. Tranquilo. E se eu dissesse comi bolo de chocolate? Posso ter dúvida? Eu já tenho uma coisa que tem a ver com a dúvida, que é a presença da Preposição. Tudo bem. Então eu vou tirar a dúvida pela referência. Ele se refere a quem? Bolo. Bolo é concreto ou abstrato? Pode ser complemento nominal? Não. Não pode. Por quê? Porque o complemento não se refere a substantivos concretos. Então só pode ser adjunto, adnominal. Certo? E se fosse assim? Sou contrário a você. A você tem preposição, tem? Pode ser complemento nominal? Tem preposição? Tem. Vou tirar a dúvida então. Será que é complemento ou será que... Porque o adjunto pode ter preposição ou não? Se refere a qual palavra? Contrário. Contrário é substantivo, é adjetivo ou é advérbio? Contrário não é substantivo não, gente. Contrário é um... Advérbio. Se eu falasse essa frase aqui, eu diria sou contrário? Ou eu diria sou contrariar? Contrariar. Por quê? Porque tem que fazer a concordância. Quem faz concordância é o adjetivo, não é isso? Advérbio faz concordância? Não. Então isso aqui é um adjetivo. Não é um adjetivo? Quem se refere ao adjetivo? A adjunto nominal se refere ao adjetivo? Não. Gente, a luz está piscando, eu tô achando que era a minha vista. Gente, eu tô tendo, né? Probleminha na televisão. Vou cair. Eu já ia comer alguma coisa. Então, o que acontece aqui? Se isso aqui é um adjetivo, eu posso ter adjunto? Não, isso aqui só pode ser um complemento nominal. Estão entendendo? Certo? Então tá. Agora, se a frase fosse... Fizemos... Fizemos... Temos... Medo de escuro. De escuro. É complemento nominal ou é adjunto ou adnominal? Vou tentar tirar dúvida. Pode ser complemento? Pode. Porque tem preposição. Tá, isso pode ser complemento. Tudo bem. A quem que ele se refere? Medo é substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Deu muito. A preposição. Tem preposição, então já posso ter dúvida. Se refere a abstrato, então não posso ter dúvida. Até então, estava resolvendo por aqui. Quando chega a hora em que eu tenho uma expressão começando com preposição, que pode ser tanto adjunto quanto complemento, e essa expressão aqui se refere a um substantivo abstrato, aí deu ruim, porque aí pode ser tanto uma coisa quanto outra. Como desfazer essa dúvida? E é exatamente assim que cai na prova. A obrigatoriedade da preposição? A obrigatoriedade da preposição é a característica do complemento nominal. Isso já vai te ajudar. Mas eu tenho uma outra coisa, que é a seguinte. Quando essa expressão aqui for ativa em relação ao substantivo abstrato, ativo se escreve com que letra? Vai ser
adjunto adnominal. E se ela for passiva, isso só vai funcionar quando você tiver essa relação com os bichos abstratos, tá, gente? Vai ser complemento nominal. Olha, qual é o substantivo abstrato ali? Medo. O medo está relacionado a uma ação. Qual é a ação? Quem tem medo é porque teme, não é, gente? O verbo relaciona. Sempre precisamos pensar que o substantivo abstrato, ele guarda um verbo. Tem um processo verbal ali em si. Me diz uma coisa. O escuro teme? É ativo ou o escuro é temido? Então ele é ativo ou ele é passivo? Passivo. Se ele é passivo, de fato ele é complemento nominal? Sim, ele é complemento nominal. Agora, se eu dissesse o medo das crianças é grande. Das crianças é preposicionado? Então pode ser complemento ou pode ser adjunto, que é preposicionado? Se refere a qual palavra? Medo. Medo é abstrato? Então posso ter complemento ou posso ter adjunto? Posso. Me diz uma coisa. Preciso ver o ativo e o passivo, então. Quando eu chegar a esse ponto em que eu estou diante de uma sinuca que eu não tenho de onde sair, eu vou ver o ativo e o passivo. As crianças temem nessa frase ou as crianças são temidas nessa frase? Temem. Quando eu digo o medo das crianças é grande, tem alguém com medo das crianças ou são chaves que estão com medo? Então elas estão temendo, certo? Então elas são ativas aqui. Aqui eu tenho um adjunto. Você sempre vai avaliar essa relação aqui. Sempre. Se foca nessa relação. Tá? Você não avalia o Não avalia abstrato, você vai avaliar o processo verbal que está envolvido naquele substantivo abstrato. Então, se eu disser assim, ó, quer ver? O amor da mãe amor dos filhos faz bem às mães. Eu tenho aqui um substantivo abstrato seguido de uma expressão com preposição, sim ou não? Sim. Posso ter complemento ou posso ter adjunto? Sim. Vou ter dúvida? Vou ter dúvida. Por quê? Porque eu tenho expressão com preposição e ela está relacionada com um substantivo abstrato. Se não fosse isso, teria dúvida? Não teria dúvida. Certo? Me diz uma coisa. Nessa sentença, qual é o processo verbal envolvido na palavra amor? Amor é a ação relativa à ação de amar. Não é amar, gente? Então você sempre vai pensar no verbo que você está relacionado àquele substantivo abstrato. Tá. O filho ele ama ou o filho é amado? Não é? Quando eu digo amor dos filhos, o filho ama. Então aqui o filho é ativo em relação ao amor ou é passivo em relação ao amor? Ativo. É ativo. Se ele é ativo, isso aqui é um adjunto. Mas eu quero mudar. Eu quero dizer que o amor aos filhos faz bem às mães. Veja que eu continuo com um substantivo abstrato e se ele está seguido de uma expressão introduzida por preposição. Combinado? Os filhos, nesse caso, amam ou são amados? Portanto, são ativos ou passivos em relação ao substantivo abstrato que ali está? Passivos. São passivos. Então, se eles são passivos aqui, isso é um complemento nominal. Tudo bem? Se eu falar o corte
cabelo feito pela Dani foi maravilhoso. Bom, corte é um substantivo abstrato? Sim. É o ato de cortar. Gente, o ato de é um substantivo abstrato, né? Isso aqui é uma expressão com preposição? Sim. Pode ser adjunto ou pode ser complemento? Sim. Me diz uma coisa. O cabelo cortou. Qual é a ação envolvida em corte, gente? Cortar. O cabelo cortou ou o cabelo foi cortado? Foi cortado. Ah, o cabelo foi cortado. Ativo ou passivo? Passivo. Complemento ou adjunto? Complemento. Estão entendendo, amores? Certo? E se fosse o salão de beleza em que a Dani cortou o cabelo, blá, 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 blá. Tem preposição aqui? Sim. Se refere a abstrato? Não. Salão é abstrato? Não. Salão é? Tenho dúvida? Não. Se o negócio é um substantivo concreto, a expressão preposicionada só pode ser adjunto, porque o complemento não se refere a substantivos concretos. Adjunto, adnominal. Não haverá qualquer dúvida aqui, gente. Estão me entendendo, amores? Certo? Então tá bom. Então eu vou colocar aqui só umas 3, porque ainda quero explicar uma outra coisa. O junto feroz. Vai chover o quê? Gostei. Chuvão. Foi ontem. Tinha a hora que as crianças Coisa estão boa. saindo para a escola. As crianças saem daqui de casa, mais ou menos 6h35, 6h40. Gente, é tanta chuva. E Guilherme tinha aula de matemática. Né? Aí eu já fui peguei o livro de matemática, sentei Guilherme, vamos estudar matemática como mãe. Porque a aula de matemática não se falta, né, gente? Eu já perguntei, tem aula de que hoje? Pode educação física, Fiz você matemática. Deixa eu passar. elas vão poder zoar, elas vão poder zoar. E de português pode? De português, de jeito nenhum, é a mais importante de todas. Se ganhar Pode, mais, porque eu né? estudo com a mãe tarde depois. De português é a mais importante. Tem que ganhar De mais, jeito tem que ganhar nenhum. mais. Português matemática, curso de ganhar mais. É muita coisa. Vou dar uma violão. Pronto, tá bom. Acabaram? Não. Só hoje acabou. Você falou abrir os tal, foi isso? Não, Cabo Frio que você tá falando? É trote? Não, Cabo Frio hoje saiu na Folha de... É trote? Eu que perguntei se é trote. Não, olha só, saiu hoje na Folha Dirigida uma informação assim. Gente, tudo pode dizer, essa secretária de administração é uma secretária conhecida, uma pessoa que tem uma história. Então, assim, eu acho que ela não daria uma declaração falsa, não deixaria que o nome dela saísse no jornal. Não deixaria que o nome dela saísse no jornal para uma informação que não correspondesse
Ah, é verdade, né? Ela é uma pessoa séria, você conhece? Então, o que acontece? Saiu na folha dirigida como uma informação da Secretaria de Administração que haverá concurso. Estão acabando o levantamento das vagas, aí vão partir para a licitação, para a definição da banca e querem fazer o concurso o mais breve possível, né? Assim, a previsão de que ainda seja esse ano a realização do concurso ou no ano que vem, até o prazo lá que a legislação permite, né? Então, e parece que vai ter vaga para todos os níveis, para tudo. Ela até, no pedacinho da entrevista dela, a folha dirigida, fala que o último concurso de Cabo Frio foi em 2009. Então, assim, são 10 anos sem concurso público, há muitos cargos. Uma aluna minha me falou ontem que ela trabalha numa escola no Tangará, em que a única pessoa concursada da escola é a diretora. Toda a escola funciona com contratados. Toda, assim. Ela falou professor, secretaria, todo mundo. Muita vaga. Né? Então, é bem possível que saia esse concurso, sim. Eu acho que, sendo uma informação vinda da O problema é que não está pagando nem tem, né? Está atrasado. O que eu acho, gente, assim, o que eu acho? Isso aí não tem nada a ver com folha dirigida, nem com informação que ninguém me deu. Eu acho que o prefeito vai fazer o concurso para deixar para quem vai entrar no lugar dele chamar. Eu me lembro quando eu fiz concurso de Búzios o que acontece? O concurso foi feito exatamente assim. A gente fez o concurso em janeiro, fevereiro, por ali. E era o último ano de governo de Mirinho. E logo na sequência entrou Toninho Branco. Mirinho fez o concurso, passou aquele ano inteiro sem chamar ninguém. E Toninho Branco teve que fazer a chamada quando ele entrou. Então ele entrou sem contratar, ele entrou... Ele arrecada no concurso, gasta assim, tem que fazer o concurso. Agora, hoje, na Prefeitura de Cabo Frio, com essa diferença salarial que existe entre os contratados e os concursados, o contrato é muito interessante do ponto de vista econômico, financeiro, né? Mas o Ministério Público está em cima. E contratado não para. Qualquer greve que faz, o contratado continua e o Você viu que a situação desse mês agora foi uma situação ridícula, né? Porque eles queriam pagar os concursados e deixar os contratados sem receber. E teve gente, eu escutei pessoas dizendo que estava certo isso. Um contratado que não trabalhou, não. É um desrespeito com a pessoa, né? Eu não sei, nós temos muita dúvida. Não, eu acho tanto quanto pagar. A gente acha que é tanto que tá doido, porque eu vi muitas. Não, se tem pouco dinheiro, o concursado é a prioridade. Não, o trabalhador é a prioridade. Essa diferença de salário Já é um negócio. É vergonhoso. Né? Não, se não é ilegal, então, assim, eu não vou. Imoral Tem que ter equiparação salarial, o mesmo carro, a mesma função, o mesmo salário. Tem salário. Bom. Ó, tem de chuva aí, ó. Chamaram aí, o Zé Dança da chuva. Então, olha só, uma dica é. Dá uma encostada aí por causa do barulho, Paulo. Uma dica é, sempre que você pensar, construção, por exemplo. Construção é o ato de construir. Veja, existe construção que é concreta? Claro que existe. Quando eu digo que fulano trabalha na construção, sabe a construção, a obra? Isso é concreto. Mas a construção como o ato de construir, isso é abstrato. Certo? Então veja, quando eu digo que Maria, minha filha, fez um convite às amigas para a festa do pijama. Veja, ela poderia ter feito um convitinho de papel para entregar, mas ela não fez isso. O convite, nesse caso, é o ato de convidar, isso é abstrato. Além disso, os sentimentos sempre pertencem ao universo dos substantivos abstratos. Então, vamos lá. Medo, raiva, temor. O substantivo abstrato é sempre aquele substantivo que vai se materializar a partir de um concreto. Então, veja, a fé. A fé é um sentimento, a fé não é isso? Ela precisa de um substantivo concreto dentro do qual ela se materialize. Não é? É abstrato. Agora, Deus. Deus não é abstrato.
Deus é. A crença é abstrata. Porque a crença precisa de alguém para crer. Entendeu o que eu estou falando? Então você tem que sempre pensar nessa lógica. É evidente que esse assunto é quase filosófico. Né? Chega uma hora em que ele entra no plano um pouco mais filosófico. Mas isso vai te ajudar muito a pensar. Combate. Combate é o ato de combater. Ah, isso é abstrato. Entendeu? Então, sempre que você puder pensar no ato de, isso vai ser abstrato. Planejamento é o ato de planejar. Aí tem gente que tem que entregar no início do ano o planejamento, não tem? Inferno. Aquele planejamento é concreto, aquele papel que você entrega para a coordenadora ficar feliz. Né? Aquilo é um planejamento concreto. Agora, o ato de planejar é abstrato. Tá? Vamos lá, gente. A construção da casa consumiu muito dinheiro. Qual é o verbo? Não, o verbo é. Qual é o sujeito? A construção da casa. Núcleo do sujeito. Esse A é um adjunto. E da casa? Da casa eu acho que é adjunto nominal também. Mas, peraí, por que eu tenho que ver? Peraí. Porque, primeiro, ele tem preposição. Se ele tem preposição, ele pode ser complemento. Bom, mas aí eu vou ver, então, pela referência. Porque se ele se referir a um concreto, por exemplo, não vai ser complemento, só pode ser adjunto. Mas a construção aqui é concreto ou é abstrato? Porque consumiu muito dinheiro, gente, foi o ato de processo de construção da casa. Tá bom, então. Então, se eu tenho uma expressão preposicionada, não tem aqui? E ela se refere a um abstrato, agora não tem para onde correr. É o ativo ou passivo. Vamos ver. A casa construiu, porque construção é o processo de construir. A casa construiu ou a casa foi construída? Foi construída. Ativo ou passivo? Passivo. Complemento ou adjunto? Complemento. Entendeu? Não, eu acredito, só que eu ainda estou com aquele pensamento que já o nome pede a preposição, aí eu ainda estou com aquilo, se pedir é obrigatório, mas isso deu erro agora. Porque a construção, eu acho que deu alguma coisa. Acho que a construção pode pedir isso dele. Pode pedir? Pode pedir, né? Olha, tem várias coisas, assim, não tem nenhuma que funciona sempre. Eu acho que funciona com mais rigor é essa aqui. Mas, por exemplo, quando você tem uma expressão preposicional, você consegue substituir por um adjetivo, ela vai ser adjunta de nominal com frequência. Vamos lá, de casa caseiro, não é? Você diria construção caseira? Não. Por que não? Porque isso não é adjunto. Então, esse papel adjetivo, que é característico do adjunto, ele não vai aceitar. Então, isso é uma dica. Né? A construção de quê? Eu acho que esse D está ligado à construção. Isso é mais uma característica do complemento. Mas eu acho que isso aqui acaba sendo a sua prova mais concreta. Tá? É necessário um forte combate às drogas. Qual é o verbo aqui, gente? Não. É necessário. Combate é o substantivo abstrato. É necessário. Combate ali é o ato de combater. O verbo é. E quem é o sujeito? Forte combate às drogas é o sujeito. É o verbo de ligação. Necessário é o quê? Com força. Certo? Mas o que me interessa está dentro desse sujeito aqui. Eu tenho aqui uma expressão com preposição, esse é as drogas, porque aqui acento indicativo de crase me mostra que eu tenho uma preposição a, seguida do artigo as. Tá? E essa expressão preposicionada se refere a um substantivo abstrato? Sim ou não? Qual o substantivo abstrato? Combate. Combate.
Então, deu ruim, né? Preciso resolver pelo ativo, pelo passivo. A droga aí, combate ou é combativo? Combativo. Ativo ou passivo? Passivo. Complemento ou adjunto? Complemento. Certo? Não é difícil não. Se pegar o jeito, não é difícil. É treino, né? Essa aqui, gente, eu preciso abrir meu coração. Em 1900 Guaraná com rolha, quando eu fiz vestibular, porque na minha época não tinha nem, não preciso dizer isso. Você passa, caiu isso. E eu errei. Marcado. Fiquei marcada por essa coisa. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. A chegada, por isso que eu. Por que eu errei? Eu tinha prova discursiva. Fazendo a festa de prova discursiva, gente. Imagina. Aí o que acontece? Eu expliquei tudo bonitinho, tão engraçadinho, né? 17 aninhos, beleza. Aí eu troquei, eu disse que o ativo era complemento e o passivo era adjunto. Aí, a partir desse dia, quando eu passei a ensinar, não quero que não errem nisso. Por isso que eu falo que o ativo é o A, todo mundo junto aqui, tudo com A. O ativo é o adjunto, não. Se ninguém errar, a mesma coisa que eu errei. Bom, a chegada do navio foi esperada por todos. Qual é o verbo? Né, não? Foi esperado. Ah, isso é uma? Qualquer ou especial? Porque diz o quê? Sintética ou analítica? Analítica. Tem agente da passiva? Verbo ser. Verbo ser, mas participa. Tem? Locução de voz passiva analítica, né? Quem é o sujeito? Praticou a ação de esperar ou sofreu ação? Sujeito paciente, não é isso? E quem foi que esperou? Agente da? Não é esse o assunto, né, Patrícia? O assunto é outro, né? É só para não perder, não deixa. Me diz uma coisa. Do navio é preposicionado? Preposicionado pode ser complemento ou adjunto. Não é verdade? Se refere a um substantivo concreto ou abstrato? Chegada é o ato de chegar. Substantivo abstrato. Como eu resolvo o problema, amores? O navio chegou ou alguém que chegou ao navio? O navio chegou, não foi? Isso é adjunto ou isso é complemento? Adjunto, porque o navio chegou, ele é ativo em relação à chegada. Adjunto, adnominal. Tudo bem? Certo? Hã? Tá boba? Aprendeu? Acertou tudo. Então, olha só. A confiança em Deus é fundamental. Não vai dar para eu explicar uma matéria nova, vamos fixar um pouquinho mais aqui. Uma matéria nova essa hora, início de campeonato. Produtividade zero. Qual é o verbo? Quem é o sujeito? Sujeito simples, né? O verbo é verbo de quê? Ligação. Fundamental é predicativo do? Quem é o núcleo do sujeito? Esse A é adjunto? E em Deus também é adjunto nominal? Será? Tem que ver. Por quê? É preposicionado, já tem um negócio. Se refere a um substantivo abstrato. Confiança é abstrato, não é? Confiança é abstrato. Preciso resolver como, gente? Qual é, Lara, o processo verbal que está escondido no substantivo abstrato confiança? Confiança é o ato de? Confiar. E Deus, nessa frase, confia ou é alguém que confia nele?
Ele é ativo em relação à confiança ou ele é passivo? Complemento ou adjunto? Se tivesse aqui um do povo, gente. A confiança do povo em Deus. Também é preposicionado? Também se refere a um abstrato? Também. O povo aqui confia? É ele que é ativo em relação à confiança? Então, o povo seria adjunto adnominal. Estão entendendo? Certo? Me diz só uma coisa rapidinho. Na número 1, tem adjunto adnominal? Não, o A aqui que é o artigo. Tá, além do artigo. Artigo eu não pergunto não, gente, porque artigo é café. É muito fácil. Adjunto. Ah, o muito. Por quê? Porque o muito é adjunto adnominal. Vamos ver. Consumiu é verbo transitivo. Consumiu o quê? Objeto. Poderia tirar o muito? Porque o núcleo desse objeto direto é dinheiro. Muito, portanto, é um acessório. Se refere a quem? Dinheiro não é nome, não é substantivo, então esse muito é um adjunto adnominal, certo? As drogas é complemento nominal, não é? Mas tem adjunto adnominal dentro desse sujeito também? Além do forte, que é adjetivo, adjunto adnominal, se refere a combate, eu também tenho o artigo, não tem o artigo ali? O artigo indefinido, que é outro adjunto adnominal. Tudo bem, gente? Na número 3 tem o adjunto adnominal, muito fácil, né? Qual é? Tá? Tudo bem? Essa preposição aqui tem função sintática? Nem ela, nem nenhuma. Preposição não tem função sintática. Certo, alunos? Então, eu vou distribuir a folha para vocês da matéria nova. E ainda não acabei a explicação da matéria nova. Os termos acessórios, eu vou levar para casa. Dá para fazer quase tudo que está na folha. Mas tem uma diferençazinha ainda, que é do predicativo para o adjunto adnominal, que a gente já até mencionou aí atrás em alguma aula, mas a gente vai sistematizar na próxima aula, tá?